Boa noite, meus irmãos. Que a paz que vem do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando início à reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Que possamos estar, Senhor, amparados e assistidos pelo Divino Mestre. Para dar início à nossa reunião, nós vamos pedir ao irmão Rogério que faça a leitura da nossa página de abertura. Boa noite a todos. Essa mensagem é do livro Religião dos Espíritos e é psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nossa página de hoje tem o título Sofrimento e Eutanásia. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue, além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fuge lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender flama da evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurinho moral diverso. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeite, assim, quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Agradecidos ao irmão pela leitura da página, agora vamos nos colocar em prece para agradecer a mais essa oportunidade, a mais esse momento que o Pai nos concede. Deus, Pai de amor e de bondade, te agradecemos, ó Pai, por todo o amparo, por todo o carinho, por todo o amor que nos deu, Senhor, durante todo esse dia. Sabemos, Senhor, que és um Pai que ama a todos os seus filhos e que nos ampara durante todo o tempo, mesmo sem saber. Estamos sempre envolvidos pelo teu amor, pelo teu carinho, e te agradecemos por isso, Pai. E te pedimos, Pai bondoso e amado, pedimos ao Mestre Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso Mestre de todas as horas, que possa, Senhor, nos inspirar
estar nos envolvendo com o seu amor, com o seu carinho, para que possamos, Senhor, nesta noite, estarmos recebendo o auxílio abençoado dos tarefeiros, dos irmãos espirituais da casa de Zaquelina, para que os trabalhos da noite, Senhor, possam obter os resultados que todos nós precisamos, Senhor. Ajuda-nos, bom e amado Mestre. Ajuda para que possamos estar com os nossos pensamentos elevados, com os nossos corações interligados, que pelo seu amor possamos estar todos reunidos para podermos, Senhor, assimilar o conteúdo do estudo da noite de hoje, assim como possamos também vibrar, ajudar a todos os irmãos que estejam necessitados, a todos os irmãos que passam por dificuldades, a todos os irmãos, Senhor, por problemas de saúde, problemas emocionais, que possam todos estarem sendo auxiliados, Senhor, e que possamos nós, sob a Tua inspiração, ajudarmos nesse momento, Senhor. Envolve, Senhor, a nossa irmã que vai fazer o estudo da noite de hoje, para que ela possa ser a mensageira dos Teus ensinamentos, para que possamos nós, Senhor, envolvidos pela mensagem de carinho e de amor, estarmos assim, em uma sintonia abençoada, para conseguirmos, Senhor, ajudar e auxiliar em todos os trabalhos da noite de hoje. Te damos graça por tudo, bom e amado Mestre Jesus, que possamos assim iniciar o nosso estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Muito obrigado. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos como tema Em Defesa da Vida, Eutanásia. A referência vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28. E quem vai nos trazer o estudo da noite de hoje é nossa irmã Isilda. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Muita paz. Hoje o nosso tema, como disse o nosso irmão João Luiz, é Em Defesa da Vida, Eutanásia, e tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, item 28. Esse tema, eutanásia, ele é um tema bastante polêmico, né? E divide muitas opiniões em todas as classes, né? E elas são baseadas em convicções de cunho religioso, de cunho moral e jurídico. Mas o nosso objetivo aqui hoje é trazer alguns dados, né, para que nós possamos refletir sobre o assunto e dessa maneira compreender melhor a posição da doutrina espírita no sentido de defesa da vida. Então, a palavra eutanásia, ela tem origem etimológica no grego, onde a junção de eu mais thanatos origina o termo boa morte. Então, eutanásia significa boa morte. A eutanásia, ela ocorre quando um indivíduo ele resolve pôr termo à sua vida, pelo fato de estar com alguma doença incurável, né? Saber que ele tem pouco tempo de vida e essa doença lhe provoca grande sofrimento e dor.
Então, para a execução da eutanásia, é necessário um terceiro em ato comissivo, que pode ser profissional médico ou não, e que vai extinguir assim a vida do paciente. Existem duas formas de se praticar a eutanásia: a forma ativa e a forma passiva. A ativa ocorre por meio de ato deliberado, quando na verdade é decidido, né? E é ministrado medicamento, uma substância letal, que causa a morte do paciente. E na passiva é quando se deixa de ministrar o medicamento essencial para a manutenção da vida do paciente. Então, além da eutanásia, há outras 3 práticas que nós podemos destacar, e é importante nós relacionarmos, né, e vermos as definições para podermos diferenciar da eutanásia, que são a ortotanásia, a distanásia e a morte assistida. Na ortotanásia, não há intervenção nem para abreviar e nem para prolongar a vida. A morte, ela é natural, mas é uma morte assistida, né, com o intuito de aliviar o sofrimento e trazer assim uma qualidade, uma humanização nos momentos finais do paciente. Na distanásia, há intervenção por medidas inúteis e às vezes excessivas, né, para um prolongamento da vida do paciente, onde muitas vezes aumenta até o seu sofrimento. E na morte assistida, o paciente ele não possui condições de cometer sozinho o extermínio da própria vida, então sendo auxiliado obrigatoriamente por um terceiro. No direito brasileiro, não há previsão legal para a prática da eutanásia. Ao contrário, existe uma reprimenda criminal, né? É crime no nosso país a prática da eutanásia. A tipificação ela está no artigo 121 do Código Penal, com pena de prisão de 6 a 20 anos, podendo haver diminuição de 1/6 a 1/3, conforme entendimento do juiz. No mesmo sentido, a distanásia ela pode ser configurada como lesão corporal ou constrangimento ilegal, além de punível também pelo Código de Ética Médica. Outro ato que pode ser tipificado criminalmente é a morte assistida, incorrendo o terceiro que auxiliou o paciente em ilícito penal. E está previsto no artigo 122 do Código Penal, crime de indução ao suicídio, com pena de 2 a 6 anos. Então, nós observamos que todas essas práticas elas são proibidas aqui no nosso país. Mas a eutanásia ela é permitida em alguns outros países, como, por exemplo, a Bélgica, a Suécia, a Holanda e alguns outros países mais. Então, aquela pessoa que estivesse obstinada, né, a realizar tal prática, ela poderia dessa maneira buscar algum desses países onde a eutanásia ela é permitida. E aí nós observamos que, embora algumas leis civis elas permitam essa prática, é importante nós termos em mente que nós estaremos infringindo uma lei de Deus. E por isso é importante que reflitamos sobre as consequências desse ato, né? Para que, com esse conhecimento, né, de causa, nós possamos fazer melhores escolhas, né? Independente de ser permitido ou não por nossas leis civis, né? Visto que nós não vamos deixar de responder pelos nossos erros, mesmo que sejam permitidos por lei, né? É bom lembrarmos que, em geral, as pessoas que defendem a eutanásia, elas
defendem muito mais por um desconhecimento das leis divinas do que por maldade, né? Justificando os seus pontos de vista baseados no sentimento de piedade, né? Porque se encontram diante de imensos sofrimentos dos seus semelhantes, né? Que se encontram nos leitos em agonia e em padecimentos físicos. Por isso, é imprescindível nós entendermos alguns preceitos trazidos pela doutrina espírita, né? Para que tenhamos o conhecimento das leis de Deus, que vão assim nos proporcionar a reflexão e o entendimento sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma observação muito pertinente que explica o porquê de Kardec colocar o item da eutanásia exatamente no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os bem-aventurados os aflitos. Ele começa o capítulo falando sobre a justiça das aflições, né? Nos dizendo que a fé no futuro até pode consolar e infundir paciência, né, em nós, mas que não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas ele nos chama a atenção de que desde que nós admitamos a existência de Deus, nós não podemos concebê-lo sem o infinito das perfeições, né? Onde necessariamente ele tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, se ele não tiver o infinito das perfeições, ele já não é Deus. Se é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Então, nós podemos concluir que, se as vicissitudes da vida elas derivam de uma causa, e se Deus ele é justo, justa também tem de ser essa causa, né? Por isso que toda vez que nós enxergamos na vida, né, uma injustiça divina, nós podemos estar certos de que não estamos visualizando a situação em sua plenitude. Né? Existem pontos que com certeza não estamos levando em consideração. E Kardec vem exatamente nos chamar a atenção para que possamos olhar todos esses pontos, mostrando-nos que de duas espécies são as vicissitudes da vida, né? Ou se nós preferirmos, elas promanam de duas fontes bem diferentes. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Ele nos explica que, na maioria das vezes, né, os nossos sofrimentos provêm das nossas imperfeições atuais, né? E quando nós permitimos que essas imperfeições elas se manifestem, nós temos como consequência os sofrimentos. Mas Kardec também nos diz que se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, esses problemas, né, nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se nós verificássemos a hipótese da alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Mas partindo da premissa, né, de que todo efeito tem uma causa, essas misérias elas são efeitos, né, que hão de ter uma causa. E desde que nós admitamos um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, se essa causa ela sempre precede ao efeito, se nós não a encontramos na vida atual,
ela há de ser anterior a essa vida, ou seja, há de estar numa existência precedente. A doutrina espírita, então, ela nos revela assim a lei da reencarnação, onde nos mostra que somos os obreiros do nosso próprio destino e somos responsáveis por todo o bem ou mal que tenhamos provocado, né? Sofrendo assim as suas consequências. É muito comum nós observarmos pessoas questionando o fato de não lembrarmos as coisas que fizemos no passado, né, para sofrer o que nós sofremos hoje. Dizem que é injusto e que é prejudicial esse esquecimento, quando na verdade é exatamente o contrário, né? Quando nós reencarnamos e temos a misericórdia do esquecimento, nós estamos recomeçando sem permitir que o passado interfira diretamente nas nossas escolhas, né? Porque essas lembranças, elas poderiam trazer-nos gravíssimos inconvenientes, onde, em certos casos, né, onde nós estivéssemos encarnados com as nossas vítimas, né, de outrora, de uma vida anterior, nos humilharia singularmente, né? E em outros casos, poderia nos exaltar o orgulho, né? Quando fôssemos nós a vítima dessa criatura que está caminhando conosco, né? De uma vida passada. Então, essa situação ela poderia entravar o nosso livre-arbítrio, acarretando uma inevitável perturbação nas nossas relações sociais. Então, como nós não sabemos se nós somos as vítimas ou os algozes de outrora, nós devemos nos esforçar por um bom relacionamento, né? Fazendo a parte que nos cabe para um bom convívio, mesmo que nos seja muito difícil, né? Porque, como Kardec continua no item seguinte, né? Nós precisamos nos resignar e nos sentirmos felizes por sofrermos, porque as dores deste mundo, na verdade, são o pagamento da dívida que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair. E se nós as suportarmos pacientemente aqui na Terra, essas dores nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, esse é o ponto importante para o nosso estudo da noite de hoje. Todo sofrimento provém de atitudes equivocadas que nós praticamos no nosso dia a dia, ou que praticamos em nosso passado, próximo ou distante. Então, é a consequência das nossas próprias atitudes que se traduzem em dores, em sofrimentos, exatamente para que nós saibamos que trilhamos o caminho errado, né? Que nós precisamos recomeçar para fazer novas escolhas e para podermos reparar os nossos erros do passado, né? Porque nós sabemos que não basta o arrependimento, é necessária a reparação de toda a falta cometida, né? E como Jesus nos advertiu, não saireis da prisão até que pagueis o último ceitil, né? Então, a prisão, podemos entendê-la como sendo as encarnações no corpo físico, né? Porque no momento em que estivermos quites com as leis de Deus, já evoluídos intelectual e moralmente, né? Já depurados, nós não necessitaremos mais das encarnações nessa matéria grosseira, né? Estaremos assim prontos para habitar mundos mais sutis e felizes. Então, refletindo na questão da eutanásia, vamos ver no item 28 de Evangelho segundo o Espiritismo a pergunta de Kardec aos espíritos. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí o Espírito São Luís lhe responde:
quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Quantos casos nós já temos ouvido falar de pessoas que se encontravam desenganadas, com pouco tempo de vida e que se recuperaram e viveram ainda por muito tempo. Imagina se num desses casos, no momento de maior sofrimento, houvessem optado pela eutanásia. Quanto tempo de oportunidades, de experiências teriam sido tiradas desse espírito? Nós sabemos que a vida, ela prossegue além do corpo físico, que existe uma razão de ser para cada indivíduo aqui encarnado passar pelas situações que passa, porque essas situações estão de acordo com as escolhas que foram feitas ao longo da sua existência. Então, conhecedores disso, será que cabe a nós interferir nesse processo de resgate, de aprendizado? Será que nos é permitido destruir o que nós não podemos criar? São alguns questionamentos, que todos nós que temos o conhecimento da imortalidade da alma e do processo evolutivo do ser, precisamos nos fazer para podermos, assim, evitar equívocos, e prejuízos, achando que estamos ajudando aquele que sofre. No livro Chico de Francisco, de Adelino da Silva, ele nos narra um caso muito interessante e nos conta o seguinte. Chico visitou durante anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira da mata. O estado de alienado mental era completo. A mãe deste jovem era também muito doente e o Chico a ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo em que moravam. O quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, em que um grupo de pessoas o acompanhava, um médico perguntou ao Chico: nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? Não creio, doutor, respondeu-lhe o Chico. Este nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne e, assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E como resgatará ele seus crimes? Inquiriu o médico. O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Então nós observamos nessa história, que nós desconhecemos as razões pelas quais as pessoas passam por sofrimentos atrozes. E por isso, muitas vezes, achando que estaríamos praticando um bem, estamos, na verdade, prejudicando aquela pessoa.
que necessita daquela experiência para os seus resgates ou para o seu aprimoramento espiritual. Porque nós sabemos que os sofrimentos dessa vida ou são um resgate de faltas passadas, ou são provações para acelerarmos o nosso processo evolutivo, ou são sofrimentos em espíritos, né, missionários que passam por essa situação para exemplificar a resignação. Mas são sempre oportunidades de aprimoramento. Então, São Luís continua no Evangelho segundo o Espiritismo. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Cada instante de vida de um paciente lhe é extremamente valioso, porque esse instante lhe pode constituir chamamento para despertar os sentimentos mais elevados, dando-se conta assim dos objetivos essenciais da sua existência, arrependendo-se dos seus atos, perdoando aqueles aos quais ele tem alguma animosidade e dessa maneira lhe poupar muitos sofrimentos na vida espiritual. Por isso, por maior que seja o sofrimento, ele é importante para o seu crescimento espiritual. A precipitação e a falta de confiança nos desígnios de Deus nos leva muitas vezes a erros que nos serão motivos de muitos remorsos, como é o caso narrado no livro Da Eutanásia, de autoria do desembargador Pedro Soares Correia, que era um contemporâneo, né, de Allan Kardec, e que diz o seguinte: adoece de uma feita a vários quilômetros de Paris formosa criança. Seu pai, médico, desvela sem cuidados. Era, porém, temerosa a moléstia. Difteria. Ascendiam os óbitos naquela época da terrível doença, a cifra espantosa de 99%. O pai valeu-se de tudo que possível para salvar a filha. Vieram os fenômenos de asfixia. A cianose da face era então o sinal precursor da morte. Consultar em desespero de causa colegas de Paris. Nenhuma resposta. Doía-lhe ao infinito o espetáculo da ansiedade sem cura da pobrezinha. Pensa nesse instante em abreviar o desfecho. Injeção de ópio muito forte que aliviasse tudo. Pensou e fez. Não falhou o tóxico. Vê cedo a serenidade definitiva. Depois o enterro, a volta do cemitério, o pranto, a saudade imensa e a sensação de um cruel dever cumprido. E quando de súbito lhe anunciaram um telegrama que dizia: Hux acaba de descobrir o soro antidiftérico, aplicando-o com êxito. Aguarde remessa. Imaginemos o remorso desse pai que, na melhor das intenções, interrompeu a vida da própria filha, quando poderia ter-lhe compartilhado uma vida inteira pela frente se tivesse esperado e aplicado o soro antidiftérico.
A resignação e a fé na providência divina são o melhor antídoto contra o desespero e a desesperança. Nós precisamos confiar, rogar através da prece o amparo necessário para podermos passar pelas situações difíceis, conscientes de que Deus nunca nos desampara. E São Luís vai finalizar esse item concluindo: o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, como ele mesmo fala, nós podemos e devemos, inclusive, aliviar o sofrimento dos nossos irmãos enquanto pudermos, mas jamais devemos interromper-lhe a vida, porque podemos, inclusive, atrapalhar o seu desenlace do corpo físico, no momento do seu desencarne. Então, nós já estamos nos aproximando do término do nosso estudo, e vamos fazer a leitura de uma página do livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, capítulo 28, que se intitula Espiritismo e Eutanásia. Podem chover argumentos em favor da eutanásia, o que não impede a luz redentora do Espiritismo sejam os seus responsáveis assassinos que a justiça do mundo nem sempre pune, mas que a de Deus registra, identificando-os na contabilidade divina com vistas a dolorosos resgates, em amargas expiações no futuro, atenuadas ou agravadas pela lei segundo as suas motivações. A eutanásia, em suma, é sempre uma forma de homicídio, pelo qual os seus autores responderão no porvir em grau compatível com as suas causas determinantes. Quem pratica a eutanásia, por melhores sejam as intenções, inclusive piedosas, comete crime de lesa natureza, à vista do instinto de conservação inerente às criaturas de Deus. O espírita, na verdade, tem uma paisagem diferente, mais ampla, mais rica, para examinar o tema eutanásia, pois conhece ele as consequências morais e psíquicas que atingem a quantos, por este ou aquele motivo, exterminam antes do tempo previsto pelas leis divinas a vida física dos seus irmãos de jornada terrena. Temos ciência resultante do entendimento doutrinário evangélico de que a interrupção pela eutanásia de provas necessárias ao espírito reencarnado prejudica-o substancialmente. Vige especificamente uma consequência geradora de sofrimento. Se a vítima não possui acentuado gabarito evolutivo, a demora na ruptura dos laços perispirituais que prendem a alma ao envoltório carnal, ocasionando, assim, problemas no pós-mortem. Então, meus irmãos, nós concluímos, depois da leitura dessa página e das reflexões que nós acabamos de fazer, que somente a Deus, doador da vida, assiste o direito de tirá-la. Trata-se, assim, de um direito indelegável. Em hipótese alguma, se justifica a eutanásia. Muita paz a todos. Agradecemos, meus irmãos, pelo estudo, pelo esclarecimento que a nossa irmã nos trouxe. Vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião da noite de hoje,
a parte do tratamento espiritual à distância, através das vibrações de todos os irmãos queridos. Oramos então ao Pai. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre divino e amado, Senhor, permita mais uma vez que possamos nós, Senhor, mesmo à distância, estejamos recebendo o amparo, a assistência abençoada dos tarefeiros, dos trabalhadores da casa de Isaac Lima, Senhor. Permite, bom e amado Mestre Jesus, que possamos todos estarmos unidos ao Teu amor, para que possamos criar um clima, vibrações, energias que possam auxiliar no trabalho de assistência a todos os irmãos que estão em tratamento espiritual, que passam por dificuldades, que estão com problemas de saúde, que estão com problemas emocionais. Permite, bom e amado Mestre Jesus, que essas vibrações, que o carinho dos benfeitores amigos possam auxiliar a todos esses irmãos, Senhor, para que nesta noite possamos todos, agradecidos pela Tua misericórdia, estarmos, Senhor, com certeza, bem melhores do que estávamos antes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a mantermos os nossos pensamentos elevados, os melhores sentimentos, para que as nossas vibrações possam auxiliar nesse trabalho de amor, nesse trabalho de carinho, nesse trabalho para Jesus. Muito te agradecemos por tudo, que possamos agora passar para a segunda parte do nosso trabalho da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus irmãos, agora nós vamos vibrar, vamos entrar em vibrações, todos os trabalhadores, os tarefeiros, e pedimos aos irmãos que só terminem de se concentrar das vibrações no final da música, para que dê tempo, para que o nosso trabalho seja completo, meus irmãos. Muita paz a todos, que tenhamos uma noite abençoada. Muito obrigado, que assim seja.